Oi, eu sou Fernando Oliveira, esse daqui é o Defesa Física e hoje com mais uma aula, agora entrando em eletrodinâmica, a gente vai falar sobre corrente elétrica e resistores elétricos. Então, o que antes a gente estava estudando que era eletroestática, que eram cargas elétricas paradas, agora a gente vai observar quais são os seus comportamentos quando estão em movimento e quais são as suas consequências com a eletrodinâmica, eletricidade, dinâmica, ela em movimento, então a gente vai entrar nesse assunto agora. Da eletrodinâmica, a gente vai ter que começar com os seus protagonistas, principalmente com o funcionamento da corrente elétrica em si, que se trata dessas cargas elétricas em movimentos, que tem muitas aplicações, principalmente práticas para a nossa vida. Só que para existir uma corrente elétrica, você precisa de uma coisa muito importante, que é conhecida como diferença de potencial, ou a DDP, que a gente já viu como é que calcula ela com a eletroestática, que normalmente é tida como um ursinho, que é a diferença de potencial elétrico em dois pontos. Porque você observa que você vai ter várias consequências que você vai estudando com várias definiçõezinhas, mas você vê que uma carga elétrica, quando você tem ali um corpo carregado eletricamente, ele vai se movimentar para outro corpo carregado. Se você tem um corpo positivamente carregado e você tem um corpo negativamente carregado, o negativo vai se aproximar do positivo. Mas dessa forma, essa parte positiva ela está deixando com que aquele lugar onde ela está tenha um potencial maior do que o lugar onde está a carga negativa. Então você tem a mudança você tem o movimento da carga negativa de um lugar de menor potencial para o de maior potencial. Ou seja, tem que existir a diferença de potencial para você ter um movimento de cargas. Normalmente essa diferença de potencial é criada de uma maneira uniforme, ou seja, você tem um campo elétrico uniforme que vai ter essa diferença de potencial aqui de uma maneira mais estruturada, principalmente para os estudos que a gente vai fazer. Então aqui normalmente tem duas placas, uma carregada positivamente e uma carregada negativamente, onde se você soltar uma carga elétrica aqui no meio, ela vai se movimentar. Se fosse uma carga elétrica negativa, ela vai para o polo positivo, e se fosse uma carga elétrica positiva, ela vai para o lado negativo. O potencial de A é maior que o potencial de B. E daqui a gente vai ter uma situação, por exemplo, quando você coloca uma corrente, você vê aqui esse movimento. Você tem um movimento real da corrente elétrica, que no caso é as cargas negativas, que normalmente corrente elétrica você está trabalhando com elétrons livres ali nos metais em movimento, porque eles têm mais facilidade de se movimentar. Mas não quer dizer que seja só elétrons que criam uma corrente elétrica. Às vezes você tem soluções químicas que você vai ter componentes ali que vão se movimentar, que não necessariamente são elétrons, mas eu vou dar uma focada aqui nos elétrons em si. Você vai ter esse movimento dos elétrons da parte negativa para positiva, só que você tem um sentido convencional, que é quando a corrente elétrica ela sai do positivo e vai para o negativo. Por que o convencional é diferente do real? Porque quando se estava estudando isso, antes de a gente ter uma noção do que eram elétrons e que eram eles que estavam se movimentando, se tinha noção que era a carga positiva que se movimentava ali no metal, no condutor. Então você tinha noção que na verdade seria nesse sentido aqui. Para que exista essa corrente normalmente na vida real, a gente não vai trabalhar com coisas idealizadas na vida real, você tem um gerador elétrico. O gerador elétrico pode ser basicamente uma pilha que com o tempo ela acaba, mas que gera ali sim uma corrente elétrica. E como qualquer coisa na física, a gente tem que saber calcular, então é necessário saber calcular a corrente elétrica, que não é um cálculo tão difícil, em que a corrente elétrica média, ou quando a gente está trabalhando com uma corrente constante, de certa forma, ela é um cálculo simples, porque é a carga elétrica que está passando por uma seção transversal, ou seja, a carga elétrica está passando por um lugar ali, dividido pela quantidade de tempo. É quase uma velocidade, de certa forma. Então você tem carga elétrica ali passando, você tem vários elétrons subindo, mas se tivesse prótons descendo, por exemplo, você também poderia somar nessa carga elétrica. Tipo, você somaria mesmo, veria quanta carga elétrica está se movimentando de um lado para o outro. Você teria essa corrente elétrica. Aqui eu botei média porque, obviamente, você nunca vai ter exatamente só constante aquilo na vida real, mas quando você for trabalhar com a eletrodinâmica, principalmente com corrente contínua constante, você vai trabalhar com que a corrente elétrica média seja a corrente elétrica geral para os seus cálculos. E a partir disso aqui a gente vê que tem vários gráficos do funcionamento da própria corrente elétrica. Você tem esse gráfico aqui, mas tanto faz assim, só para dar um exemplo de como é que funciona. Você tem aqui um gráfico da corrente pelo tempo, você vê que aqui ela começou no zero, ela foi dar uma aumentada com esse movimento aqui. E essa área aqui vai ser, na verdade, a carga elétrica que está se movimentando, essa área embaixo do gráfico. Aqui a gente vai estudar muito mais desse tipo aqui, que é a corrente contínua constante, mas também tem uma corrente alternada, que ela pode ser esse exemplo aqui, que normalmente elas são assim senoidais, que ela não necessariamente só muda a sua intensidade. Isso daqui não é uma corrente alternada mesmo mudando a sua intensidade, mas sim mudando o seu sentido. Quando a corrente está aqui abaixo do eixo e quando ela está acima, quer dizer que ela tem sentidos diferentes.
Então a corrente alternada, ela vai ir para frente e para trás ali por uns motivos específicos que eu não vou abranger muito aqui, porque o que a gente vai trabalhar mais é com corrente contínua. Então você tem esses tipos de corrente elétrica. E as correntes elétricas, elas têm alguns efeitos, e o efeito, eu acredito que o mais importante que a gente possa até trabalhar aqui é o efeito Joule, que é um efeito relacionado ao atrito que essa corrente vai ter ali num lugar que vai ter uma determinada resistência, que gera um determinado calor. Você está vendo aqui uma resistênciazinha aqui que está gerando calor e está gerando luz. Então esse efeito Joule, ele vai ser relacionado exatamente com você ter um monte de partículas se movimentando, você tem um monte de elétrons se movimentando, e eles estão batendo aqui em todas as superfícies aqui. Não é uma coisa perfeitinha que você não tem um buraco que tá passando os negócios flutuando, não. Tem atrito, tá batendo ali e tá batendo e tá liberando essa energia. Essa energia que tá sendo liberada, ela vai ser convertida em calor, ela vai ser uma energia perdida de certa forma, vai ser convertida em luz. Algumas situações, isso é utilizado exatamente para ela ser perdida em luz e etc. Você tem lâmpadas que funcionam como resistores. Você tem a resistência elétrica do chuveiro que vai ser utilizada para esquentar a água, que você dificulta ali mais a passagem, você cria uma resistência a essa passagem de elétrons, e a partir disso você esquenta a água por conta dessas batidas, desses atritos. Mas às vezes também isso daqui pode ser de maneira que não é muito boa. O que a gente vai trabalhar com corrente elétrica em fios? Normalmente o fio tem uma resistência desprezível para o que a gente vai utilizar idealmente, mas resistência é algo que eu vou contar um pouquinho para vocês já já. Tendo a noção de como é que funciona isso, a gente pode também saber como é que funciona a potência elétrica. A potência que vai estar atrelada à energia é a energia utilizada por quantidade de tempo, ou o trabalho utilizado por quantidade de tempo. Aqui a gente está trabalhando com joules. Ou seja, a gente vai ter uma energia aqui por quantidade de tempo. Energia elétrica, a gente vai estar trabalhando ali com energia potencial elétrica, que é a carga elétrica vezes a diferença de potencial elétrico. Isso dividido pelo tempo, você tem que a carga dividido pelo tempo é a própria corrente elétrica. Então você consegue descobrir qual é a potência elétrica de determinado equipamento, multiplicando a diferença de potencial ali e a corrente que está passando. O P igual ao vezes I ou PUI, como você quiser lembrar. Essa unidade de medida que vem aqui para a potência é o watt, ou normalmente quilowatt quando é algo muito grande, que é joule por segundo, sistema internacional. Só que existe uma unidade de medida de energia, isso aí não é mais potência, é energia, mas se utiliza da potência, que é utilizado no dia a dia nas casas, até na conta de luz, que é o quilowatt-hora, que, como o nome já fala, você tem quilo de 1000 multiplicado por watt multiplicado por uma hora, que é a energia que você está gastando normalmente em um mês. Porque se fosse utilizar joule ou algo do tipo, você teria... Joule é muito pequeno para o que é utilizado no dia a dia, então você teria números absurdamente grandes, isso não seria muito rentável. Então se utiliza o quilo, já mostra que é 10 elevado a 3, é 1000, e em uma hora, então você tem um número mais condensadozinho para essas noções. E a partir disso você tem valores nominais de funcionamento de equipamentos, porque, por exemplo, a potência vai ser realmente essa utilização da energia para trabalho. Então você sabe que, se, por exemplo, você tiver uma lâmpada ou um chuveiro como aqui ligado a 110 watts, ele pode, sei lá, atuar na sua potência máxima. Então você vai ter ali as unidades ali especificazinhas, os valores nominais são as unidades que ele precisa funcionar para estar no seu melhor funcionamento, né? Que nem sempre também vai ser o valor exato, porque quando você vai trabalhar com experimental você vê que os valores não são necessariamente exatos. Mas ali é o funcionamento dele e como é que ele deve funcionar para poder funcionar na sua melhor potência, de certa forma. Ou seja, nesse exemplo aqui eu dei que ele tem que trabalhar em 110 watts para trabalhar na sua melhor potência e por aí vai. A gente também pode entender como é que funcionam alguns componentes elétricos, nesse caso aqui o próprio fusível, que para quem não sabe, fusível é um bagulho muito, muito da hora, porque ele funciona basicamente como um protetor do seu sistema ali, porque ele vai queimar. Sim, quando o fusível queima é algo bom porque você já sabe o que aconteceu, porque ele tá ali para queimar mesmo. Ele tá ali para, se a corrente acabar passando de um dado limite necessário, ela vai acabar queimando e protegendo seu sistema, porque se ele não tivesse ali, essa corrente poderia queimar algumas coisas ali do seu circuito. E a partir disso a gente vai para a primeira e segunda lei de Ohm, que trabalha com os resistores. A resistência elétrica, como foi mencionado, é essa dificuldade de passagem dos elétrons num determinado circuito.
Então, se eu tenho aqui uma diferença de potencial em uma corrente passando, foi-se estudado que quando você pega essa diferença de potencial e divide pela corrente, você, num determinado sistema, você sempre vai ter o mesmo valor. Esse valor foi determinado de resistência ôhmica. A gente está falando aqui das leis de Ohm, que a resistência ôhmica, no resistor ôhmico, ele funciona dessa maneira aqui com uma linha reta, em que se você pega o valor da DDP e divide pelo valor da corrente, sempre você vai retornar o mesmo valor aqui, que seria essa inclinaçãozinha, sabe? Então você tem esse valor constante que é a resistência e você cria equipamentos que têm essa resistência específica para o que você vai utilizar, que são denominados de resistores, as resistências elétricas, os resistores elétricos, que eles possuem esses valores, que a unidade de medida é o ohm, que seria esse volt dividido por ampere e etc. Então você tem aqui exemplos de resistências. E a partir disso você consegue saber também qual é a potência dissipada no resistor, como foi mencionado. Essa resistência, você vai passar ali os elétrons, eles vão acabar perdendo energia, vão estar liberando energia ali para resistência e tudo mais, às vezes porque quer, às vezes porque não quer. Então você pode calcular utilizando os termos da resistência mesmo, que você pode pegar a resistência que você está utilizando, multiplicar pela corrente ao quadrado e você tem ali a potência dissipada nesse resistor, ou você pegar a diferença de potencial no resistor ao quadrado e dividir pela própria resistência. Isso vem como consequência que se P é igual a U vezes I e U é igual a R vezes I, eu posso só substituir primeiro ou U por R vezes I, que vai ficar exatamente R quadrado, ou se eu tiver I igual a U sobre R, é só substituir aqui que vai ficar U quadrado sobre R. É só uma substituição aqui que você pode utilizar em termos da potência, então você está estudando a potência naquele lugar específico e assim sabendo o que está acontecendo, como é que está sendo dissipado. E na segunda lei de Ohm, a gente vai conseguir descobrir qual é a resistência elétrica de um componente a partir das suas características físicas, em que a resistência ela vai ser igual a um ρ, que é uma constante elétrica que ela é utilizada. É uma constante elétrica, não, é uma constante do próprio material, né? Porque materiais diferentes vão ter resistências diferentes, consequentemente vão ter essa constante diferente, multiplicado pelo comprimento e dividido pela área. Para ter uma noção disso, é só você pensar que quanto maior o comprimento, mais longo vai ser o caminho, então mais difícil vai ser de passar. Eu gosto de imaginar como se fosse um corredor com pessoas. Se você tem um corredor muito grande e um monte de gente passando, quanto maior esse corredor, maior vai ser essa resistência, mais difícil vai ser de passar. Só que quando você enlarguece, quando você aumentar a área da seção ali, você tem uma noção de que você tem menos dificuldade para passar, ou seja, os elétrons vão ter menos dificuldade para passar e vai ser muito mais tranquilo. Então tem essa noção, se você não lembrar como é que funciona, de que ela vai agir dessa determinada maneira. Se você quer saber quais unidades medidas usar quando você for trabalhar, aqui normalmente você está com comprimento e a área você utiliza no sistema internacional, metros e metros quadrados, mas normalmente você vai ter uma constante aqui que ela vai ditar o que você tem que utilizar. Se você vê que a constante está em metros por milímetro quadrado, ou se ela vai estar em milímetros por milímetro quadrado e tudo faz, você sabe a unidade de medida que você vai ter que utilizar com os dados que estão sendo dados na questão. Isso daqui vai retornar o valor da resistência elétrica daquele componente que é a mesma utilizada no U igual a R vezes I na primeira lei de Ohm. Então é isso, eu espero que tenha ficado entendido o assunto aqui, entrando em eletrodinâmica. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha com alguém que você acha que vai gostar desse conteúdo. Aqui tem muito mais vídeos, tem vídeo de divulgação científica, tem vídeo de resumo de livros, tem vlogs, etc. Então é isso, muito obrigado e tchau!